Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte e Seja Homem. E eu desejo que você tenha um dia abençoado, desejo que tudo que você fizer, você coloque força e que você cresça em tudo em nome de Jesus. E eu gostaria de ler para você aqui uma passagem que está em Efésios 4,15, que diz assim, ó: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo baseados na palavra, baseados em Jesus. Então, em todos os dias, nós precisamos colocar uma força, uma meta no nosso dia, que eu vou terminar esse dia melhor do que quando eu comecei. Você tem trabalhado por isso? Você tem começado bem o seu dia fazendo as suas orações? Você tem lido a sua palavra? Tem assistido aos programas? Tem consagrado a sua vida, a sua família? Tem sido melhor no seu trabalho? Tem sido uma pessoa mais carinhosa, mais responsável aí com a sua família? Tem sido bênção na vida das pessoas, ajudando, levantando, apoiando, lançando palavras abençoadas? Tem crescido nisso? Claro que todos os dias a gente pode melhorar um pouco mais. Então aqui, ó, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então nós precisamos crescer em tudo. A gente não pode mais aceitar ser aquele tipo de pessoa que vive ofendida. Já viu como é que as pessoas hoje em dia elas estão sempre ofendidas com tudo? E é aquilo que a gente já falou várias vezes. Se alguma coisa é verdade, por que eu estou ofendido? Eu vou trabalhar para mudar. Mas se algo não é verdade, por que eu estou me ofendendo? Isso precisa parar, mudar. Isso é crescimento. Você vê que Jesus, ele não ficava ocupado com esses pensamentos, com essas críticas. Eles estavam lá criticando, é sábado, você está endemoniado, o que você faz é por Beelzebu, e o dia inteiro lá, aquela chatice. Já percebeu que tem gente que não tem o que fazer? Que ela só quer atormentar a vida dos outros? São pessoas infelizes. Mas você tem Jesus, você conhece a palavra, você tem a possibilidade de ser uma pessoa extraordinária, grandiosa, porque o próprio Senhor Jesus falou que a gente pode fazer coisas maiores do que ele fez. Por quê? Porque era um líder, não era um chefe. Um líder, ele sempre quer que quem está perto dele cresça também. Um chefe, uma pessoa insegura, um escravo ainda, ele não tem a mente generosa. Ele tem uma mente de escassez. Então ele acha que se alguém crescer, ele vai diminuir. Se alguém crescer, ele vai perder. Se o fulano lá, se ele ajudar o colega de trabalho, o colega vai puxar o tapete dele, ele vai perder o lugar dele. Não, o generoso, o livre, ele está sempre disposto a ajudar as pessoas. Porque se você cresce, o fulano cresce, você fatura mais, sua empresa fatura mais, todo mundo é abençoado. Então a gente precisa crescer, a gente precisa ter uma mentalidade correta. A gente não pode mais ficar envolvido com o passado, envolvido com bobagens, né? Olha só, aqui em Romanos 14:4, olha só. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, se eles acertaram ou se erraram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. O que isso está falando? Cuide da sua própria vida. Quem é você para ficar falando dos outros, do servo do outro? Isso pode ser isso, ó. Pode ser o funcionário do outro, pode ser o filho do outro, do casamento do outro, do estilo de vida do outro. Quem sou eu? Quem é você para ficar palpitando na vida do outro? A gente já tem tantas ocupações, tanta coisa para se preocupar, a gente vai ficar falando do outro. Ah, porque se fosse meu filho, porque se fosse meu marido, se fosse minha esposa, se fosse meu casamento, se fosse na minha mão que essa coisa tivesse, pois é, mas não está. Cuide do que está nas suas mãos e seja a bênção nisso, seja o melhor nisso, seja extraordinário nisso.
Nós precisamos cuidar da nossa própria vida, a gente precisa crescer nisso. Cada um precisa cuidar dos seus próprios assuntos. É Deus quem vai julgar. A gente pode até falar, não, isso é pecado, tal, mas tem gente que fica se pegando em simples diferenças, diferença de jeito, de personalidade, de opinião, e acaba perdendo tanta coisa boa. Já viu quanta gente que vive em guerra com a sua família porque não aceita o jeito do outro? Os casais, muitas vezes, né? Estão lá, um brigando com o outro, que não aceita que o outro é assim, o outro é daquele jeito. Pois é, mas as pessoas são diferentes. Nem todo mundo vai concordar com você. E você também não vai concordar com todo mundo. E Deus fez isso exatamente para que a gente cresça, sabia? Porque o ser humano não é uma ilha, é um ser social. Então, se eu só conheço uma coisa, se eu só tenho o meu jeito, como é que eu vou crescer? Eu preciso do outro para crescer, para me completar, para coisas que eu não sei, coisas que eu não tenho, eu poder desenvolver, e coisas que o outro não tem, você ajuda ele a desenvolver. Então, se a gente entende isso, se a gente cresce nessa maturidade, o nosso casamento se torna melhor, o relacionamento com os filhos se torna melhor, a criação desses filhos se torna melhor, porque você vai parar de comparar um filho com o outro, porque o problema de muitos é esse. Ele coloca crenças nas crianças, por exemplo, e as crianças ficam inseguras, porque ele sempre acha que ele é o pior, que ele não é tão inteligente, que ele não é tão, né, habilidoso. Por quê? Porque só é valorizado aquilo que ele não tem. Porque o outro tem, porque o outro é estudioso, é quietinho, não sei o quê, tal. Mas esquece que às vezes o outro tem uma criatividade, tem uma alegria, um jeito para algumas coisas que o outro não tem. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos valorizar as qualidades das outras pessoas, parar de apresentar o defeito delas. Eu tenho muitos defeitos, você tem os seus defeitos. Por que a gente só olha para o defeito das pessoas? Isso está errado. Jesus tinha lá os discípulos, cada um com suas características, ele conseguia administrar tudo aquilo. Ele não ficava lá acusando, porque você é assim, você é um incrédulo, você é um impulsivo, você é um... Não. Ele estava lá todos os dias ajudando aqueles homens, dando oportunidade para que aqueles homens fossem pessoas diferenciadas. E todos os dias nós precisamos buscar isso. Eu ponho um foco na minha vida. Eu vou terminar esse dia mais inteligente, mais espiritual, mais equilibrado, mais carinhoso, mais excelente. Eu vou terminar esse dia melhor, vou aprender algo novo, vou ficar melhor no meu trabalho, vou ler mais a Bíblia, então estou conhecendo mais a palavra, vou sentar, vou ajudar lá quem estiver precisando, seja familiar, seja cônjuge, seja filho, seja colega no trabalho, seja uma pessoa aí que você cruzou na rua. Não, eu estou aberto, estou disposto. Então nós precisamos crescer, nós precisamos parar de egoísmo, parar de ter uma vida autocentrada. Vamos crescer naquele que é o cabeça, que é a cabeça, que é Cristo. Ok? Então, coloca essa meta aí no seu dia. Vamos crescer um pouco mais todos os dias. Você vai ver dia após dia também essa evolução, esse desenvolvimento, em nome de Jesus. Ok? Se foi bom para você, se você gostou, se agregou à sua vida, que você se inscreva no meu canal, coloque aqui um comentário, mande para mais pessoas e dê o seu joinha também. Tá certo? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Um abraço.